Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Números do capítulo 31 ao capítulo 33. Começamos falando a respeito de Balaão, que aparece novamente na história, e agora é citada a sua morte, que foi resultado da batalha de Israel contra os midianitas. E o texto ainda fala da sua participação em um evento que aconteceu no capítulo 25 de Números. Ele foi uma espécie de exemplo nos capítulos 22 a 24, ao falar apenas aquilo que o Senhor de fato mandou, perdendo até mesmo presentes que lhe foram oferecidos caso ele cumprisse o desejo que foi sugerido para ele, se ele amaldiçoasse o povo. Mas aí aqui no capítulo 31, o texto revela que ele teria dado instruções aos midianitas para agirem e tentarem algum tipo de vantagem sobre Israel, o que acabou dando resultado na questão da prostituição física e cultural, de fé, de culto mesmo. O povo que ele entendia que não poderia ser amaldiçoado, no fim ele acaba dando dicas que ajudaram a esse mesmo povo se corromper. Se ele fez isso antes do momento em que não amaldiçoou, a Bíblia não nos revela exatamente. Já comentei que os eventos são reais e são relatados, são registrados, mas podem ter acontecido em outra ordem. Eles podem ter sido registrados em textos, em papiros, em pedra, o que quer que seja, mas foram registrados da forma como se registrava no mundo antigo, em partes, e depois essas partes foram juntadas. Moisés não necessariamente escreveu um livro de capa a capa, talvez ele escreveu partes como se fossem livros, e essas partes depois são juntadas formando um livro completo. E talvez até textos de outros, ou tradição oral e tudo mais, para formar o texto completo que nós temos. Na porção de hoje mesmo, nós vemos um evento que voltará a ser citado em Juízes, envolvendo o juiz Jair, que foi juiz em Israel. Um texto de Juízes que foi muito citado não faz muito tempo, mas sem nenhum viés espiritual de fato, e que faz com que algumas pessoas pensem que quando fala em Números ou fala em Juízes, está falando de uma pessoa diferente. Eu acho que não, que está falando do mesmo Jair, da mesma pessoa. Aliás, quando fala dele, inclusive também no livro de Josué, de forma rápida, apenas uma citação, entendo que não são pessoas diferentes, que se fala do mesmo juiz em Israel, o que mostra que os juízes atuavam possivelmente já no território de Israel concomitantemente, ao mesmo tempo, e em partes diferentes do território. É possível que eles tenham agido em partes diferentes do território. Ou o texto que envolve esse juiz acontece antes da passagem do Jordão, ou ele acontece depois. Se ele acontece antes, e o registro é feito depois lá no livro de Juízes, nós temos uma falha na cronologia. Se ele acontece depois, por que ele está sendo citado agora? Então, não sabemos exatamente o momento em que a história de fato se deu. O importante aqui não é a cronologia, não é a ordem que os fatos aconteceram. Isso é o de menos. O importante aqui é que o fato é histórico, que as coisas aconteceram e que nos trazem lições para entendermos alguma coisa a respeito do agir do Senhor e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas voltando para Balaão, ele deu essas dicas aos midianitas antes de ser chamado para amaldiçoar, ou deu essas dicas depois de ser chamado para amaldiçoar? O texto também não deixa claro. Da forma como nós lemos, parece que ele disse não para amaldiçoar até o capítulo 24, e aí como o evento acontece no capítulo 25, e só é revelado no capítulo 31 que ele deu as dicas aos midianitas, acredita-se que foi depois. Mas também é possível que tenha acontecido antes. Se fosse num filme, se fosse numa série, se fosse numa peça teatral, eu não teria nenhum problema em que se encaixasse o evento dele amaldiçoar primeiro, não amaldiçoar primeiro e dar as dicas depois, como dar as dicas primeiro, ter alguma experiência e depois não amaldiçoar depois.
desde que não mude a participação dele, não mude o que de fato ele fez, ele participou nos dois eventos, ele não amaldiçoou e ele deu dicas aos midianitas que causaram problemas para Israel. Desde que não mude isso, desde que o que seja incluído na história não mude isso, aponte para o que o texto de fato revela, não vejo nenhum problema em encaixar antes ou depois. Porque, por exemplo, se foi antes, se ele primeiro deu as dicas aos midianitas e depois ele não amaldiçoou o povo, nós podemos entender que ele era de fato um profeta, ainda que não fosse um profeta exclusivo do Senhor, ele tinha conhecimento das questões espirituais, e quando depois de dar as dicas ele teve alguma experiência com o Senhor, ele não conseguiu depois amaldiçoar o povo. É possível que seja nessa ordem, é possível que ele primeiro tenha dado as dicas, e o povo, os midianitas começaram a executar, e quando ele foi chamado para amaldiçoar, ele não conseguiu porque teve alguma experiência com o Senhor que fez ele entender que não era para fazer aquilo. Então o caso de Baal Peor teria acontecido primeiro, e depois ele foi chamado para amaldiçoar o povo. Também é possível que tenha acontecido depois, porque ele pode ter se arrependido de não ter amaldiçoado o povo e ter perdido então os presentes, e tentou ganhar alguma coisa, dando algumas dicas, falando alguma coisa do que fazer. Tanto faz então se aconteceu antes ou depois. O fato é que o texto revela que ele participou dos dois eventos. Essa é a realidade. Se aconteceu antes ou depois, não importa. E como eu falei, se fosse para fazer um filme ou alguma coisa assim, desde que não mude a participação dele nos dois eventos, não faça parecer que foi diferente. Se foi antes ou se foi depois que ele amaldiçoou, deu as dicas, ou deu as dicas e depois não amaldiçoou, não há importância de fato. O que há importância nessa história é mostrar que ele participou dos dois eventos e que a doutrina de Balaão era totalmente bagunçada, era totalmente misturada. Isso sim nos é importante notar. E a conjectura do antes ou depois a gente fala para mostrar que às vezes as pessoas falam como se fosse extremamente importante, e no caso pode ser tanto uma coisa como outra, não mudaria, a não ser que um dia os arqueólogos encontrem algum texto que revele todos esses detalhes, nós não teremos a informação se foi antes ou se foi depois. Possivelmente Israel teve acesso a essas informações da participação de Balaão quando teve a batalha com os midianitas, porque não se sabe de ter algum espião para ver que Balaão deu as dicas ou para ver que Balaão não amaldiçoou a Israel obedecendo o que o Senhor revelava. Então, possivelmente nessa batalha, antes de matar a todos, tiveram acesso a uma tradição oral, foi contado o que aconteceu, ou depois que mataram a todos, tiveram acesso a crônicas, tiveram acesso a diários, e aí então tiveram todas essas informações da participação do Balaão nos dois eventos, não amaldiçoando e dando dicas para ajudar na questão da prostituição cultural e física de Israel. Nós não temos todos esses detalhes. Se foi só uma tradição oral, não foi registrado tudo. Ou se foi registrado, aquilo que foi registrado a mais não chegou até nós, ou como eu falei, se um dia um arqueólogo encontrar alguma coisa em estado bom de conservação, podemos até ter as informações e descobrir o que aconteceu. O que não vai mudar, tenho certeza, mesmo que se descubra um texto novo, é que Balaão tinha uma doutrina misturada, em que ele obedecia ao que o Senhor mandava e também falava coisas contra o povo do Senhor. Essa mistura da doutrina de Balaão é muito presente, mesmo nos nossos dias. E se nós não tomarmos cuidado, nós sempre vemos isso acontecer nas nossas comunidades. Se não tomarmos cuidado, vamos por esse caminho. É uma mistura de visões e doutrinas de ramos tidos do próprio cristianismo, ou mistura de doutrinas de várias religiões diferentes, com ideias diferentes, e se mistura tudo como se fosse uma coisa só, ou até mesmo incluindo superstições. Isso acontece muito. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos envolvemos nessas coisas e vamos pelo caminho que Balaão ia, que misturava tudo e parecia que estava certo. O fato de ter uma coisa certa, que é ele ter feito aquilo que o Senhor mandou, não tornou tudo certo. Ainda assim ele foi culpado, inclusive passou pela morte por conta do que ele vivenciou. Então nós precisamos tomar cuidado para não misturar todas as doutrinas e achar que porque tem uma coisa boa está tudo certo. Não, se tem uma coisa boa e o resto está errado, é porta larga do mesmo jeito. O caminho que leva para a salvação é porta estreita, tem que estar tudo certo, tudo em ordem, tudo ticado e tudo certinho, de acordo com a vontade do Senhor. Depois da batalha,
muitos mortos, aqueles que não foram mortos acabaram sendo mortos no momento adequado, quando Moisés dá a orientação, só deixam o gado e as mulheres ainda virgens. O que aponta para um momento em que a lei ainda não tinha definido a questão de não misturar com casamentos mistos com outros povos e essa coisa toda, pois o próprio Moisés dá essa orientação. A lei dizia que não era para fazer isso, mas tudo indica, como eu já falei, que a ordem cronológica dos eventos não seja observada na hora dessa apresentação, e nesse momento a lei ainda não estava clara a esse respeito, a revelação não estava clara a esse respeito, e o povo ainda pensava na possibilidade de se misturar com outros povos. Ou possivelmente ficaram essas mulheres para servirem como escravas, como trabalhadoras, mas a lei mesmo prevê a possibilidade de casamento com escravas, então ainda assim volta a ideia da possibilidade do casamento, o que não seria possível se fosse para observar categoricamente a lei. E então acredito que nesse momento a lei ainda não estava clara a esse respeito. A ideia do tributo ao Senhor causa algumas dúvidas desse despojo todo que foi levantado da batalha com os midianitas. Metade do despojo dessa batalha fica para os que foram de fato para a batalha. E metade do despojo fica para toda a congregação de Israel, para todo o povo. De uma metade se faz uma oferta, um tributo de 1 para 500, da outra metade se faz uma oferta, um tributo de 1 para 50. Desse tributo, um vai para sacerdotes, o outro vai para os levitas. E aí as pessoas começam a achar que esse tributo era uma oferta ao Senhor, era sacrifício, mas também tem pessoas aqui. Também há pessoas envolvidas nesse tributo. E toda vez que há a questão do sacrifício do primogênito, por exemplo, aquele que era dedicado ao Senhor, há um resgate. Não há o sacrifício humano, há um resgate. Mas esse texto não fala nada de resgate, não fala nada de resgatar por conta de ter sido oferecido o sacrifício. Então, as pessoas às vezes caminham para a ideia de que desse tributo foi oferecido ao Senhor, e aí nós estamos falando também de sacrifícios humanos. Mas da oferta que era dada, uma parte dela era uma oferta queimada, essa era toda dedicada ao Senhor. Agora, outra parte da oferta, a carne que sobrava de um animal que era oferecido, ficava com o sacerdote. O trigo ficava com o sacerdote. Aquilo que não era queimado diante do Senhor e entregue totalmente, era oferta ao Senhor, que ficava com o sacerdote. E então, nesse caso, o tributo é entregue aos sacerdotes e aos levitas. Ficaram a cargo dos levitas e dos sacerdotes. Talvez os animais tenham seguido também para o sacrifício. Outros, não todos, porque alguns podem ter ficado para procriarem, e das crias tivemos animais que foram para sacrifício, quando se encaixavam dentro de todos os detalhes para o determinado sacrifício. Essa dedicação ao Senhor, entregue aos levitas e aos sacerdotes, aponta mais para algo que eles iriam administrar, ficaria para o serviço deles, para ajudar no trabalho que eles desempenhavam. Então, ou até mesmo para casamento, como eu falei, pode ser que algumas das mulheres servissem para casamento, então pudessem se casar com eles, não apenas servir no trabalho, mas também se casavam, também formavam família. Então não consigo ver tão claramente a ideia que alguns levantam sobre a possibilidade de um sacrifício total desse tributo, e então pessoas também foram sacrificadas. Não vejo dessa forma. Na porção de hoje também nós vemos o registro pela segunda vez em Números da morte de Arão. Mas o contexto não é de uma mera repetição. O texto mostra um diário de viagem, as crônicas do deserto, digamos assim. Mostra as partidas e o acampamento, desde que saiu do Egito. E em um determinado momento põe um pouquinho mais de detalhes quando Arão morre, mostrando que ele tinha importância para a nação, que ele era uma pessoa realmente importante, que aquele evento marcou, e logo em seguida volta a dizer: partiram, acamparam, até que termina o relato. Então eu acredito que esse texto era um registro à parte, um registro próprio, que falava de todo o trajeto, todas as partidas e acampamentos de Israel, e que num determinado momento em que os textos foram organizados para formar o livro de Números, ele passou a fazer parte do livro de Números, mas ele poderia ser um texto pequeno e que fosse à parte, contando toda a história de partida e chegada, com poucos detalhes, mas todas as partidas e acampamentos
ainda que com poucos detalhes, um pouco mais de detalhes falando a respeito da morte de Arão, mas poderia ser um texto à parte, as crônicas do deserto, o diário de viagem, coisa assim, e para nós chegou dentro do livro de Números e por isso parece que é uma repetição, mas na verdade não é. É um texto que foi organizado e chegou para nós dessa forma. Retomando a respeito, para terminar, retomando a respeito daquelas duas possibilidades que nós levantamos a respeito de deserto, de pensar a respeito de deserto. Nós temos o exemplo do povo, que depois de um tempo inicial no deserto, depois que atravessa o mar, já encontrou dificuldades, adversidades, tinha que buscar ao Senhor e confiar no cuidado dele. Quando chegou às fronteiras da terra prometida, teve medo de não conseguir conquistar a terra, não confiou de fato no cuidado do Senhor, e então volta para o deserto para que passe mais um tempo e aprenda que o Senhor supre mesmo nas maiores dificuldades e dá resposta mesmo diante dos maiores problemas. E nós temos o exemplo no Novo Testamento de Jesus, que diante da adversidade, quando ele teve fome, quando ele passou por dificuldade, ele confiou no Senhor. O povo, quando teve dificuldade, reclamou, teve medo. Jesus não, confiou, continuou se mantendo firme na confiança no Senhor. E aí o Senhor o supre e ele sai rapidamente do deserto e segue para o seu ministério. Assim nós então podemos entrar no deserto tanto por desconfiarmos do Senhor e então para aprendermos o seu agir, como por confiarmos no Senhor e buscarmos mais da sua orientação e nos mantermos firmes nessa busca, mesmo durante o tempo do deserto, mesmo diante das dificuldades que se apresentam. Melhor essa segunda opção, não é verdade? Não devemos pensar no deserto como desconfiança ou até por conta de sofrimento, mas nós devemos pensar no deserto para buscar uma melhor orientação do Senhor, porque nós já confiamos no Senhor e queremos entender mais da sua vontade e então buscamos ao Senhor, mesmo no meio de uma situação totalmente adversa, que seria o exemplo do deserto, e continuamos confiando no Senhor. Entramos confiando e continuamos confiando no Senhor durante esse tempo. Permitindo o Senhor, ainda retomamos mais uma vez para falar a respeito de deserto em especial e para seguir a nossa mensagem, é claro, de capa a capa, como temos feito. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.